Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Renata e hoje eu estou aqui para gravar a primeiríssima aula deste canal no YouTube. Pessoal, esta aula tem o objetivo de ajudar você que está estudando para o Enem, que está estudando para o vestibular, que está no ensino médio, mas não entende nada de língua portuguesa. Então seja muito bem-vindo e hoje nós vamos falar sobre língua e linguagem. Aí você me pergunta, professora, por que eu preciso estudar língua e linguagem? Qual a relevância disso? Porque cai na prova? Sim, cai na prova. Aliás, pessoal, quem vai fazer o Enem precisa saber disto aqui. Porque no Enem, isto não cai, isto despenca. O Enem adora trabalhar com língua, linguagem, os tipos de linguagem, mas não é só por causa da prova. Isto aqui, pessoal, é a base da língua portuguesa. Para estudar língua portuguesa, nós precisamos entender o que é língua e o que é linguagem. Sem isso, você não entende a matéria, certo? Então vamos lá. Vamos começar com o conceito de língua. Não é a parte do corpo, é a língua que a gente fala. Língua. Coloquei aqui uma definição bem resumida para vocês. Conjunto de signos utilizados por um grupo social. Professora, eu estou passando mal. O que são signos? Eu não entendo esta palavra. Vamos lá, pessoal. Signo é um conceito muito importante na linguística. O que é o signo? O signo é formado por um significante, que seria os sons e as letras, e um significado, que seria o conceito. Não entendeu? Quando eu falo para você apagador, o que veio à sua mente? Eu tenho certeza de que você imaginou algo parecido com este aqui. Talvez você tenha imaginado um apagador de outra cor, um apagador para quadro negro, mas a forma foi semelhante. O que é essa forma, essa imagem que vem à nossa mente quando nós ouvimos ou dizemos a palavra? Isto é o significado. O significado é o conceito que nós temos da palavra. E o significante, professora? O significante é a forma da palavra, os sons e as letras. Então eu falo apagador, A-P-A-G-A-D-O-R. Você reconhece pela escrita e quando você ouve alguém dizer apagador, você reconhece. Então isso é um signo. Toda língua é um conjunto de signos, é um conjunto de códigos. A língua portuguesa tem signos, a língua inglesa tem signos, língua francesa tem signos, Libras tem signos. Então, toda língua é formada por signos. Tudo bem até aqui? Segunda coisa importante que nós precisamos saber sobre língua. A língua é formada por regras que seus falantes devem seguir. Pessoal, no Brasil nós falamos a língua portuguesa. Todos nós seguimos regras. Se eu estou gravando esta aula agora e você está me entendendo, é porque eu estou usando regras de comunicação e você está entendendo. Se eu chegasse aqui e falasse uma frase completamente sem sentido, completamente desconstruída, com os elementos fora de ordem, você não me entenderia, mas você me entende. Porque eu, como falante da língua portuguesa, estou utilizando as regras. Eu faço parte do grupo social que fala português e estou seguindo as regras para que você me entenda. Tudo bem? Outra coisa importante sobre língua. Como eu disse, na língua nós temos regras para a comunicação. O conjunto dessas regras é chamado de gramática. Professora, estou passando mal, minha vista escureceu, eu tenho trauma de gramática, eu não entendo nada, a professora passa um monte de exercício. Calma, meu anjo, calma. Gramática não é para complicar a sua vida, a gramática é para descomplicar, é para que você consiga se comunicar, se fazer entender. Então não se assuste com a palavra gramática. Se você tem trauma, assista aos meus vídeos e vamos acabar com ele, tá? Então, gramática é o conjunto das regras. Eu sei que eu preciso dizer, meu nome é Renata, porque se eu disser, Renata, nome meu é, você não vai me entender. Percebem que existe uma sequência?
uma estrutura para toda a frase? É isso que a gramática faz, ela organiza as regras da língua para a própria comunicação dos falantes. E por último, o que eu coloquei aqui no conceito de língua? Norma padrão. O que é a norma padrão? A norma padrão é o emprego da língua em consonância com a gramática. Então, quando eu chego aqui e falo com vocês usando os termos corretos, conjugando o verbo corretamente, como a gramática pede, eu estou fazendo uso da norma padrão. Futuramente, nós falaremos sobre norma padrão e variação linguística. E aí você vai entender que existem diferentes formas de falar, tudo bem? Mas por enquanto, grave isto. Norma padrão é quando eu uso a gramática para me comunicar. E agora eu vou dar a você 2 exemplos de língua. Você já conseguiu pensar em alguns? Vamos lá, 2 exemplos de língua, bem simples. Português é uma língua, Libras é uma língua, certo? Ok, professora, entendi o conceito de língua, mas e linguagem? Bom, eu vou apagar a lousa e no próximo quadro nós falaremos sobre linguagem, tá bom? E vamos continuar aqui para o conceito de linguagem. Pessoal, a língua, como eu expliquei para vocês, é um pouco mais concreta, né? Eu consigo registrar, eu consigo vê-la. A linguagem é um conceito um pouco mais abstrato. Por quê? Linguagem, pessoal, é qualquer ato de comunicação. Sempre que eu me comunico, seja em uma conversa ou em um texto, eu estou usando a linguagem. Até os músicos usam a linguagem quando eles estão cantando ou mesmo tocando um instrumento. Então, sempre que eu comunico os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu estou fazendo uso da linguagem. Tudo bem? A linguagem, pessoal, é uma manifestação cultural. Por quê? Como eu disse para vocês, é um meio de comunicação. E a comunicação varia de cultura para cultura. Por exemplo, aqui no Brasil, nós gostamos muito de abraçar. O abraço é uma forma de linguagem, a gente se comunica, se expressa por meio dele. Em outros países, o abraço já não é tão bem visto, as pessoas não têm esse costume. Então, a linguagem varia de cultura para cultura e de grupo social para grupo social. Às vezes, você cumprimenta o seu amigo de uma forma diferente daquela que você cumprimenta o seu professor, porque a linguagem muda, nós nos comunicamos de formas diferentes, tá? E aí, pessoal, o que é importante vocês saberem, principalmente para as provas, tá? Cai bastante este conteúdo aqui. Você tem que saber que existem 3 tipos de linguagem. Primeiro deles, linguagem verbal. A linguagem verbal, como o próprio nome sugere, é aquela que faz uso da palavra. A linguagem verbal é aquela na qual eu uso a língua, o código, para me comunicar. Coloquei aqui um exemplo para vocês. Os livros. Gostam de ler? Não? Mas post nas redes sociais. Usam a linguagem verbal também. Então, quando eu faço uso da palavra, eu estou usando a linguagem verbal. E aí nós temos também a linguagem não verbal. Pessoal, aqui é um raciocínio lógico, tá? Se na linguagem verbal eu faço uso da palavra, na linguagem não verbal eu não faço uso da palavra. Um exemplo que está bastante presente no nosso cotidiano são as placas de trânsito. Não sei se vocês já dirigem, mas com certeza saem na rua. Quando você sai na rua e vê uma placa vermelha com um E dentro, o que aquilo quer dizer? Que é permitido estacionar. Você vê uma placa amarela com o desenho de um ciclista. O que aquilo quer dizer? Que estão passando ciclistas por ali, que é uma área destinada aos ciclistas. Então veja, eu não fiz uso da palavra, eu fiz uso de imagens,
de sons, até mesmo de expressões faciais. Sabe quando você está conversando com alguém e a sua expressão facial te entrega? Meus amigos me dizem muito isso. Meus amigos me dizem que às vezes eu não falo nada, mas pelo meu semblante eles percebem o que eu estou pensando. Isso é também linguagem não verbal. E nós temos um terceiro tipo de linguagem, que é o quê? A linguagem mista. Mista, de mistura, misturar. Por quê? Porque é uma mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Se na linguagem verbal eu faço uso da palavra, na linguagem verbal eu não faço uso da palavra, na linguagem mista eu vou misturar os dois. Eu vou usar um pouco a verbal e um pouco a não verbal. Quer um exemplo perfeito para você entender isso? Cinema. Quando você vai assistir o filme, os personagens estão conversando, estão usando a linguagem verbal. De repente, eles param e olham para o lado. Linguagem não verbal, expressão facial. Começa a tocar uma música e pela música que está tocando você já percebe que algo ruim vai acontecer. Linguagem não verbal. Aí os personagens começam a gritar. Linguagem verbal. O cinema é o exemplo concreto de linguagem mista. Tudo bem? Pessoal, por hoje era importante que vocês entendessem isso, a diferença entre língua e linguagem. E para verificar se vocês estão realmente aprendendo, eu proponho um desafio. Escreva nos comentários, com as suas palavras, qual a diferença entre língua e linguagem. Use as suas palavras, o que você entendeu da aula. E eu vou ler os comentários, interagir com vocês, então deixem lá a diferença entre língua e linguagem. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por terem assistido a essa primeira aula do canal. Eu espero vocês na semana que vem, quando falaremos sobre variação linguística e norma padrão. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, eu posto conteúdos diários lá com dicas de gramática, quizzes, alguns vídeos. Então, me siga no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição, tá? As minhas redes sociais. Muito obrigada por assistir, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau!